Sem a menor sombra de dúvida, a Guerra da Coreia foi um dos acontecimentos mais marcantes do século XX. A Guerra da Coreia, travada entre os anos de 1950 e 1953, representa um dos conflitos mais significativos e complexos da era da Guerra Fria. Com suas raízes profundas na divisão pós-Segunda Guerra Mundial da Península Coreana, essa guerra envolveu uma série de atores regionais e globais e deixou um legado duradouro na geopolítica do leste asiático. Para compreender as causas da Guerra da Coreia, é fundamental examinarmos o contexto histórico da Península Coreana pós a Segunda Guerra Mundial. A derrota do Japão em 1945, a Coreia, anteriormente uma colônia japonesa, foi dividida ao longo do paralelo 38, com os soviéticos ocupando o norte e os Estados Unidos ocupando o sul, como medida temporária para supervisionar a rendição japonesa e facilitar a desocupação. Essa divisão refletiu as esferas de influência das potências aliadas. Logo, entretanto, surgiram duas Coreias com sistemas políticos opostos. No norte, sob a influência soviética, o líder Kim Il-sung estabeleceu um governo comunista, enquanto o sul, apoiado pelos Estados Unidos, Syngman Rhee liderou uma república capitalista. As tensões entre as duas ideologias antagônicas rapidamente emergiram. A Guerra Fria desempenhou um papel crucial no desenvolvimento dos eventos. As superpotências, Estados Unidos e União Soviética, buscaram expandir suas respectivas esferas de influência. A Península Coreana tornou-se um campo de batalha ideológica, onde o conflito era tanto uma manifestação local como o reflexo das competições globais. As tensões crescentes, somadas-se às incursões transfronteiriças e a busca pela unificação em ambas as partes da Coreia, foram os ingredientes explosivos que levaram ao conflito. A Guerra da Coreia irrompeu no dia 25 de junho de 1950, quando as forças norte-coreanas, sob o comando de Kim Il-sung e com o apoio tático da União Soviética e da China, invadiram o sul. Seu objetivo declarado era a unificação sobre o comunismo. O ataque surpreendeu o mundo e desencadeou uma rápida escalada do conflito. A resposta internacional foi imediata. Os Estados Unidos, liderados pelo presidente Harry Truman, buscou o apoio da ONU e conseguiu uma resolução autorizando uma ação militar para conter a agressão norte-coreana. Uma coalizão internacional, principalmente composta por forças das Nações Unidas, foi montada para defender a Coreia do Sul. A Guerra da Coreia testemunhou uma série de avanços e recuos na linha de frente, com cidades mudando de mão rapidamente. Os primeiros meses do conflito favoreceram o norte, à medida que as suas forças avançavam profundamente no território sul-coreano. A situação parecia desesperadora para as forças da ONU e sul-coreanas. No entanto, a sorte do conflito começou a mudar com a ousada operação liderada pelo general Douglas MacArthur, que consistiu em um desembarque em Incheon, atrás das linhas norte-coreanas. Isso cortou as linhas de abastecimento norte-coreanas e inverteu o movimento da guerra. As forças da ONU, em rápida expansão, avançaram pelo território norte-coreano e ameaçaram a fronteira com a China. A entrada da China no conflito em outubro de 1950 trouxe uma nova dimensão à guerra. Sob o comando do líder chinês Mao Tse-tung, as forças chinesas lançaram uma ofensiva massiva que empurrou as tropas da ONU de volta para o sul e ameaçou a própria existência da Coreia do Sul. O conflito entrou em um impasse, com ambos os lados lutando pelo controle da península, mas sem conseguir uma vantagem decisiva. O cenário de estagnação trouxe um pesado fardo para a população coreana, que enfrentou adversidades incalculáveis. O conflito deu origem a batalhas brutais, onde as cidades foram arrasadas e a população civil sofreu imensamente. A Guerra da Coreia também testemunhou um uso significativo da aviação e da artilharia, resultando em destruição em grande escala. A Guerra da Coreia trouxe um legado profundo e duradouro, com implicações que reverberaram em âmbito nacional, regional e global. Entre as mais significativas consequências, nós temos a própria divisão contínua. O conflito terminou com a assinatura de um armistício em 1953, não com um tratado de paz. Isso deixou a Península Coreana dividida até hoje.
com a Zona Desmilitarizada Coreana, DMZ, separando as duas Coreias. A divisão geopolítica persiste como uma questão não resolvida e uma fonte perene de tensões. Outra grande consequência foi o custo humano. A Guerra da Coreia teve um custo humano imenso, com milhões de mortos e feridos. A população civil sofreu imensamente, enfrentando o deslocamento em massa, fome e devastação de suas cidades. Outra grande consequência nós temos na geopolítica da região. O conflito solidificou a divisão ideológica da Península da Coreia, com o norte se tornando um estado comunista sob a liderança da dinastia Kim e o sul adotando a democracia capitalista. Isso teve implicações significativas para a geopolítica regional, com a Coreia do Norte buscando alianças com a União Soviética e posteriormente com a China, enquanto a Coreia do Sul se tornou um aliado dos Estados Unidos. Outra grande consequência foram as repercussões globais. A Guerra da Coreia foi um dos primeiros conflitos da Guerra Fria e teve um impacto global. Ela demonstrou a disposição das superpotências em se envolverem em conflitos regionais em busca de influência e poder. Outra grande consequência está envolta nas inovações militares. A guerra testemunhou o uso extensivo de novas táticas e tecnologias militares, incluindo o uso de aviões a jato e o aprimoramento da logística e da medicina de combate. Outra grande consequência está ligada à diplomacia contínua. A assinatura do armistício deu início a um processo contínuo de diplomacia e de negociação para lidar com as questões pendentes na Península Coreana, incluindo discussões sobre o Tratado de Paz e esforços para resolver as tensões intercoreanas. A Guerra da Coreia é um exemplo marcante de como as tensões ideológicas e geopolíticas da Guerra Fria se manifestam em um conflito regional devastador. Sua divisão não resolvida e suas implicações regionais continuam a moldar a dinâmica do leste asiático e a política global até os dias de hoje. Além disso, a guerra deixou uma lembrança sombria nos horrores do conflito armado e das consequências devastadoras para a população civil, servindo como um lembrete constante da importância de buscar a paz e da resolução pacífica de conflitos. Se você deseja aprender um pouco mais sobre assuntos dessa natureza, procure ver as nossas outras videoaulas, que com certeza elas vão se somar para poder nos levar a uma compreensão muito melhor desses acontecimentos tão significativos. Valeu, pessoal, e até a próxima!